Shalom! Estamos iniciando um momento de reflexão sobre o imaginário pentecostal. O início, a composição do imaginário pentecostal a nível de histórico do movimento pentecostal e até da utilização da terminologia pentecostal. Nós temos que primeiro pensar sobre o Holiness Movement, movimento de santidade, que tem nas pessoas, os líderes, vamos dizer assim, a distinção de liderança do Holiness Movimento está nas pessoas de John Wesley, o Wesley, conhecido e denominado mais verbalmente Wesley, e também John Flatter, ou Flatter. Tanto Wesley como Flatter foram os grandes mentores e também difundores, aqueles que difundiram, propagaram a chamada e denominada ação do, vamos assim, precursora, ação precursora do movimento de santidade e também automaticamente preparando o caminho, sendo precursora para o imaginário pentecostal. O imaginário pentecostal, ele vai começar a ser utilizado, a terminologia pentecostal, quando ainda estamos no ano de 1839, quando naqueles períodos de 1839, em um dos periódicos que era utilizado pelo Holiness Movement, dentro do vocabulário do Holiness Movement e desse periódico, sempre que se utilizava pentecostal, estava se atribuindo a um avivamento e estava se atribuindo a um movimento e também despertamento. Mas as palavras que mais estavam frequentes eram avivamento e despertamento para o termo, para a expressão pentecostal. Mais tarde, quando começa-se a surgir dentro desse contexto a participação muito importante da Igreja do Nazareno e depois a Igreja de Deus, então vai surgir pessoas como Timothy Smith, que vai ser também um grande responsável por começar a relacionar a obra do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, junto ao movimento, a ação salvífica, ao plano de salvação para a igreja, que era o ápice desse plano, o resultado, a causa desse plano seria a santificação da igreja. Então, com isso, mais tarde vai surgir a pessoa do grande avivalista Charles Finney, que vai escrever, em decorrência das suas atividades evangelísticas, uma obra de teologia sistemática. E nessa obra de teologia sistemática, ela não vai compor, conforme Timothy Smith vai informar, a defesa ou a relação do batismo com o Espírito Santo com a obra de santificação. E isso vai levar alguns
discípulos e alunos de Finney a contraporem a ele. E num dessas contraposições, desses debates e embates, e depois de o movimento de santidade, e com a sua defesa máter, que seria a obra da santificação como resultado do plano da salvação para a igreja, vir a proposta da relação do batismo com o Espírito Santo com a obra da santificação, então é que o Charles Finney, convencido desta realidade teológica, vai defender a causa, vai escrever um artigo para um periódico da sua época, defendendo então, junto com o movimento de santidade, concordando junto com o movimento de santidade, e aí é que vai surgir a relação que o movimento de santidade vai dar dentro da sua defesa da santificação, relacionada com uma causa do plano de santificação para a igreja, o batismo com o Espírito Santo. E aí formulam, e assim fica a proposta, ou o credo, né, central do movimento de santidade, dizendo que o plano de salvação para a igreja é a santificação da igreja. E o batismo com o Espírito Santo é o agente central para a efetivação dessa santificação na vida do crente, na vida da igreja. Aí começa-se, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa doutrina e desse ensinamento e dessa tese dentro do movimento de santidade, a ser discorrido, a ser discutido e a ser tratado sobre o Pentecostes e automaticamente o pentecostal como um resultado do Pentecostes. E aí começam a falar, o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que busca, para todo aquele que crê, para todo aquele que está buscando uma vida santa. E aí começam a difundir esta proposta e esta doutrina, e com isso vai começar a surgir dentro do contexto histórico do evangelicalismo e do movimento de santidade a busca pelo batismo do Espírito Santo, e daí vai ou ser oriundo dessa busca e dessa proposta o movimento pentecostal. E aí a expressão pentecostal não passa a ser mais um avivamento, um despertamento, mas também um movimento que começa a surgir com a ênfase no batismo com o Espírito Santo e a busca pelos dons espirituais.